Bom dia, graça, paz e muita unção sobre a tua vida nessa semana novinha aí que vem chegando. E quando nós viramos de uma semana para outra, é tempo de buscar lá do alto, de onde virá o nosso socorro, orientação para os nossos dias, para a nossa vida. Sempre que olhamos para o alto e buscamos de onde virá o nosso socorro vem do Senhor. E o Senhor, Ele tem enviado o seu socorro através da sua santa palavra aqui, dentro deste devocional semanal, que nós chamamos de Olhar para os Montes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Bispa Ana Costa e te convido a vir conosco nessa semana. Já começo a te fazer uma pergunta. Há limite para a dor? Você pensa que a dor do ser humano ela tem um limite a ser atingido? Um limite onde nós possamos dizer, não dá aqui, passou, excedeu, não dá, acabou, não tem para onde mais ir, excedemos o limite da dor. Pois nós vamos nesta semana buscar essas respostas dentro da passagem bíblica de 1 Reis 17, uma famosa e conhecida história da viúva de Sarepta, aquela que já ali no limite da sua dor, diz a Elias, o profeta, eu estou preparando a última refeição para comer com o meu filho e morrer. Este é o limite da dor? Como essa mulher enfrentou este momento de dor extrema ao ponto de aguardar a morte e saiu deste momento com força e renovada. Vem comigo nesta semana, dentro desta passagem, e vamos entender o processo do Senhor. Quando nós chegamos no limite da dor, como o Senhor vem em nosso socorro, lá do alto, como sempre. Amém? Como é do alto que vem o nosso socorro, me acompanha nesta oração, para clamarmos que o Senhor lá do alto nos socorra, nos ensine, nos oriente e ministre aos nossos corações dentro desta passagem. Senhor, eu quero já te agradecer por mais uma semana, Pai. Te agradeço, Jesus querido, pela vida de cada um que está neste momento assistindo este vídeo, daqueles que ainda irão assistir. Pai, que o Senhor coloque nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um deles. Eu não sei, Jesus amado, se este vídeo vai ao encontro de uma pessoa que talvez esteja agora, Pai, dizendo, Senhor, eu estou no limite da minha dor. Mas eu tenho certeza que do alto vem o socorro sobre as nossas vidas e que o Senhor nada passa desapercebido a teus olhos. Se o Senhor preparou este tema, é porque sim, o Senhor irá ao encontro daquele que se julga estar no limite da sua dor, para entrar com providência, assim como o Senhor entrou na vida desta mulher, desta passagem bíblica. Te agradeço pela presença do teu Espírito Santo neste lugar. Te agradeço, Jesus amado, pela vida de cada um que vai participar comigo através desta mensagem. E em nome do teu Filho Jesus Cristo nós te pedimos, fica conosco e fala, Pai, através da tua santa palavra aos nossos corações. Amém. Glória seja dada ao nosso Senhor. Deus se faz presente aqui conosco, irmãos. E o Senhor vai tratar conosco. O Senhor tem tratado, neste olhar para os montes, o Senhor verdadeiramente tem falado de socorro, de momentos em que nós sim olhamos para o alto e clamamos, Senhor, porque sabemos que é só de lá que pode vir o nosso socorro. E nós vamos encontrar esta mulher, esta viúva, em um desses momentos. Eu vou, como sempre, fazer aqui aquele catado, naquele panorama da situação, para que nós possamos entrar na história, na passagem bíblica, entendendo o que acontece, Para que a gente não pode simplesmente ler um versículo e já querer entender tudo. Nós precisamos ter um entendimento completo daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com nossas vidas. Então nós encontramos aqui uma mulher passando por um processo numa terra seca, onde nada mais tinha. E isso porque Acabe, o rei do momento, da época, se casou com uma mulher que adorava deuses estranhos e que introduziu o culto a esses deuses na terra. O que provocou a ira do Senhor, obviamente, mas a ira do Senhor foi manifesta através do profeta Elias. Óbvio que de outros profetas também, aqui nós estamos falando desta região, onde eles eram governados por Acabe e Jezabel. E ali o profeta Elias trava uma guerra, inclusive falamos sobre Elias, o profeta Elias, e esta guerra travada com Jezabel, com a rainha Jezabel. Em algum dos últimos episódios, aqui na playlist no canal, você vai encontrar o vídeo. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link, se você tiver curiosidade, para você ir lá
assistir. Então, há esta guerra travada entre Elias e Jezabel, que na verdade, irmãos, quando nós falamos biblicamente, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Nossa guerra é contra todas as potestades espirituais. Então aqui a guerra, né, a batalha, era espiritualmente entre Deus e Baal, os profetas de Baal, representados pelas figuras de Jezabel e Elias. Amém? Elias clama ao Senhor para que cesse a chuva. Não haverá chuva na terra até que eu diga para Deus para que chova novamente. E nós vimos, né, que eu já até disse aqui, dividi com os irmãos, que é um dos profetas que eu admiro do Antigo Testamento, porque é uma ousadia, né, irmãos? O Senhor não vai ter chuva e não chove, pronto, acabou. Dessa maneira aconteceu. Só que é óbvio, irmão, que quando a chuva cessa, quando a crise vem, ela não atinge apenas aqueles grandes que estão participando dessa situação. Esta fome, esta seca que a chuva traz, ela atingiu a todos. E atingiu essa mulher lá em Sarepta, uma cidade da região. Esta mulher, além de estar enfrentando um período de seca, em decorrência da ordem liberada pelos lábios do profeta Elias, a seca veio, e essa mulher, além de estar enfrentando a seca, ela é viúva. Nós encontramos uma mulher viúva passando por este processo. E nós trazemos para o dia de hoje, hoje se diz mãe solo, né? As mães solos, mulheres, e são milhares, que criam seus filhos sozinhas, que enfrentam ou a viuvez, ou o abandono, ou o descaso dos pais, dos seus ex-companheiros, não importa a situação. Mas mulheres que se encontram em algum determinado momento da sua vida, enfrentando a dor que a viúva, aqui descrita na passagem bíblica, enfrentava. A responsabilidade de criar uma criança sozinha e a seca, a fome, o desemprego, a incerteza do amanhã. Porque é o que nós vemos essa mulher passar aqui. A incerteza do dia de amanhã. O versículo-chave desta semana, do tema desta semana, o limite da dor, é o versículo número 12. Leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor, que ela diz: porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então, o que nós encontramos aqui é uma mulher desprovida de esperança. Ela já não vê esperança no dia de amanhã. Quando nós vemos aqui a viúva dizer ao profeta, eu irei. Acabei de pegar 2 cavacos, que são 2 estiletes de lenha, né? 2 lasquinhas de lenha para acender o fogo. Acabei de pegar 2 cavacos e irei preparar a refeição. E após esta refeição vamos morrer. Parece simples ler a passagem bíblica, mas medite neste pequeno pedaço do versículo. Vamos comer e esperar para morrer. Porque ela olhava e não via saída para lugar nenhum. Sabe a pessoa chegar ao ponto de perder completamente a esperança? Qual é o limite da dor, irmão? É olhar para o seu filho, olhar para a panela, um punhado de azeite, um punhado de farinha, olhar para a terra seca sem ter de onde tirar, não ter ninguém ao seu lado porque era viúva, a criança esperando, precisando ser alimentada e ela sem ter mais expectativa de onde me virá. E ela se prepara naquela manhã para preparar o seu último alimento, comer com o seu filho e morrer. Nós não sabemos se é uma força de expressão que a viúva utiliza ao dizer vamos comer e esperar a morte chegar, querendo dizer não tenho outra esperança, não tenho outra expectativa, é só sentar e aguardar o que vai se passar, ou se ela tentaria algo contra si e contra seu filho. É o limite da dor, irmão. Nós vamos tratar do limite. E quando chegamos ao limite da dor, chegamos ao extremo. Muitas pessoas chegam ao extremo em determinadas situações. O Senhor tem tratado aqui no Olhar para os Montes de temas delicadíssimos.
que levam o ser humano ao extremo do extremo. Momentos de dor extrema. Sabe? Quando a pessoa chega, nós encontramos uma mulher num limite de dizer para mim, basta. Talvez aqui, porque até o nome aqui do programa, desse quadro nosso aqui, é olhar para os montes de onde me virá o socorro. Mas aqui nós encontramos uma pessoa numa situação que ela já não olha mais nem para os montes. Ela já nem clama por socorro. Ela chegou, a dor dela atingiu um limite do conformismo com a situação. E não tem mais para onde correr. É sentar e aguardar a morte. Ou, infelizmente, nos dias de hoje, nós precisamos ser honestos aqui no programa. Algumas pessoas que vão ao extremo e buscam para si a morte, porque chegam no limite da sua dor. Esta passagem, se você quiser ler na sua casa e já ir meditando nela para nós passarmos esta semana, meditando em seus versículos, no seu tema, e recebendo dos céus em nossas vidas orientação, porque ninguém quer passar, irmão, ninguém quer enfrentar momentos de tamanha dor, de tamanha dificuldade, mas o Senhor Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. E eu vou dar um pequeno spoiler, vem comigo até o final desta semana, que você vai ver que a forma que o Senhor Jesus nos ensina aqui dentro desta passagem, a passar por esses momentos, a ultrapassar, sim, a dor chegar no seu limite e você dizer, então tá, você chegou no limite, mas agora quem te vence sou eu. E passar por cima deste processo, destes momentos, o próprio Senhor Jesus lá no seu ministério vai nos mostrar que este aqui era um grande ensinamento que ele estava operando através da vida desta viúva. Mas para nós chegarmos no final, nós teremos que ir passo a passo, dia a dia. Se você é novo por aqui ainda não conhece o formato, é assim. A cada dia um versículo, um trechinho, um pedacinho, para nós tratarmos dele ali, meditarmos bastante até o final da semana. Nós conseguirmos receber de Deus a plenitude da mensagem, para que nós possamos aguardar, praticar em nossas vidas. E esta semana nós iremos meditar em 1 Reis, capítulo 17, para o capítulo completo. Ok? Iremos dentro deste capítulo de 1 Reis, da história da viúva de Sarepta, entendermos os limites da dor, como alcançamos esse limite, mas o principal, como não nos abater quando a nossa dor chega ao extremo e como buscar e receber de Deus orientação e socorro para sairmos do processo. Amém? Então, tem um encontro contigo marcado aqui amanhã. Aguçou tua curiosidade? Você quer participar? Vai participar todos os dias aqui conosco. E conhece aí no seu convívio pessoas que também estariam se beneficiando de participar conosco aqui deste devocional, estudo, tudo junto e misturado. Então, se você não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, fofoca aí. Eu falo com a vizinha, com a amiga, com a cunhada, com a irmã, com as irmãs da igreja, joga no grupo da família. Vamos meditar nesse assunto, vamos entender que a dor, sim, tem limites e que nós precisamos estar preparados para que não seja ela a ultrapassar os nossos limites, mas que, ao contrário, nós possamos vencer o limite da dor, ok? Então, vem comigo. Ativa aí o sininho de notificação para você ser lembrado quando nós iniciarmos o capítulo de amanhã desta saga No Limite da Dor, dentro da história da viúva de Sarepta. Deus abençoe grandemente a sua vida por ter vindo comigo até aqui. Conto com você amanhã, se o Senhor não vier antes buscar a sua igreja, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí contigo, com tua casa, com tua vida, com toda a sua família, não só hoje, mas sempre, sempre, para sempre, até a volta de Jesus. Até amanhã, se assim Deus permitir.